E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, que tá extremamente volátil. A gente teve divulgação de inflação, a gente teve discurso do presidente do Banco Central americano e as criptomoedas estão sofrendo com toda essa volatilidade, essa bomba de novidades no mercado. Isso porque o fato mais importante ainda nem aconteceu, vai acontecer amanhã. E no vídeo de hoje eu vou te falar mais detalhes sobre as perspectivas que foram comentadas aí no discurso do Powell, a inflação que a gente vai analisar e o que esperar das criptomoedas aí para os próximos dias e horas, logo depois da vinheta. Então o Bitcoin segue dentro da grande lateralização, né? E igual eu venho falando, enquanto ele estiver acima dos 60 mil dólares, que é esse fundinho que a gente fez aqui na sexta-feira, e abaixo dos 65k, a gente vai estar dentro de uma grande consolidação. Inclusive, vale falar que a região dos 63.500 também está se mostrando uma fortíssima resistência, tá? Pode ser que o preço tenha dificuldade também de passar por aqui. Então, a gente tem dois pontos críticos aqui acima, 65.500, e se a gente ainda assim conseguir passar, vamos ter aqui os 63.500, e se a gente conseguir passar, a gente vai ter os 65.500. Mas a situação não está tão boa assim. Hoje, às 9h30 da manhã, saiu o IPP, né? O índice de preço do produtor, que é um indicador de inflação que a gente comentou no giro macro de ontem. Veio acima da projeção, acima das expectativas, mostrando que os bens produzidos lá nos Estados Unidos, eles estão ficando mais caros para se produzir. Se fica mais caro para a produção, consequentemente, também vai chegar mais caro, né, no mercado e também vai acabar impactando no preço do consumidor, que é o indicador que vai chegar amanhã, né? Amanhã, às 9h30 da manhã, a gente vai ter o IPC, né? Também conhecido como CPI, que é o indicador de inflação mais importante dos Estados Unidos. E por que isso está causando tanto impacto no mercado? Justamente porque a maior batalha da economia americana atualmente é contra a inflação e também a dívida, né? E o Banco Central americano está tentando fazer de tudo para conter essa possível crise, né? Se a inflação estiver muito alta, a moeda deles vai perder força, os estadunidenses vão perder poder de compra, e com isso, né, o país vai poder passar por uma crise. Inflação nunca é bom. Pelo outro lado, para se conter a inflação, eles aumentam a taxa de juros, mas se a taxa de juros ficar alta, se ficar aumentando demais, também pode causar crise, bancos começam a quebrar, igual a gente viu acontecer aí no começo do ano passado. E hoje, além do mais, a gente teve uma entrevista com o Powell lá na Holanda, né, nos Países Baixos, onde ele, juntamente com o presidente do Banco Central local, fizeram meio que uma entrevista numa roda lá de perguntas, né? E basicamente ele foi questionado sobre a situação dos Estados Unidos, a situação da inflação, né? Eu tô soltando esse vídeo de tarde porque eu tava assistindo essa entrevista. E o que ele vem falando é que o mercado de trabalho está aquecido, tudo bem que a economia está muito forte, está muito resiliente, ele enxerga isso como uma coisa boa, inclusive, né? Ele falou que enxerga o mercado de trabalho como estando muito forte, mas que não está tão forte a ponto, né, de ser um problema, mas que o grande problema atualmente é a inflação e que o primeiro trimestre agora de 2024 teve uma piora muito significativa e que por conta disso ele espera melhora nos índices de inflação para tentar ter corte na taxa de juros. Em outras palavras, amanhã a gente vai ter um índice de inflação muito importante, além do que a gente já teve hoje, né? A gente já teve um índice de inflação muito importante hoje. Amanhã a gente vai ter outro, que, meus amigos, se vier aí fora das expectativas, acima das expectativas, pode ser que a gente veja queda e isso pode ser justamente o gatilho necessário, né? No caso, o gatilho que poderia fazer o preço perder os 60 mil dólares, que é o nosso suporte mais importante. Dá uma olhada. O que o mercado fez só na hora que saiu o IPP, que nem é o índice de inflação mais relevante de todos. Olha, essa tanto de liquidação, né? O Bitcoin chegou ali abaixo dos 61 mil dólares, muito volume, uma vela ali que foi um movimento bem forte, né? Comparado ao histórico gráfico aqui do dia.
para a gente ver como que está causando impacto os fatores macroeconômicos nesse exato momento. E até aproveitando para passar aqui no sentimento do mercado, a gente estava com muito mais gente comprada há uns dias atrás, tá? Mas ainda assim, não se deixem levar, o long short ratio está voltando para 2, então a gente está tendo um movimento de queda com muita gente comprada, tá? Isso é sempre um certo perigo. Outra coisa que eu nem tinha reparado, olha o tanto de gente que foi liquidada. Esse movimento intenso aqui que aconteceu durante a madrugada resultou em quase mais de 15 milhões de dólares de liquidação. E o volume da queda aqui do IPP superou inclusive esse tanto de gente aqui que foi liquidada, tá? Só para vocês terem uma ideia da magnitude do problema. E outra coisa que eu tô vendo aqui também é que algo que seria ideal para balancear esse movimento de alta do long short ratio seria talvez uma queda no CVD. A gente está vendo uma leve queda no CVD, mas nem tanto assim. Inclusive, o CVD ele mantém alto por causa desse movimento de alta, tá? Então, ainda tem muita sardinha que está comprada, que comprou aqui nesse movimento de alta, que comprou a mercado, né? E também tem muita gente que está nesse exato momento apostando na alta do Bitcoin, o que dá, obviamente, liquidez para o preço cair mais. Por isso que eu acho extremamente perigoso se a gente perder os 60k do preço vir aqui facilmente buscar os 56. Por quê? Porque todo mundo está operando Bitcoin utilizando o 60k como stop, né? As pessoas estão comprando Bitcoin acreditando que ele vai subir. Se ele não subir e a maioria estiver errada, a gente vai ver aquela cascata de liquidação. O que é o único ponto positivo, ao meu ver, nesse exato momento? As ordens institucionais, tá? Tem muita instituição que está aqui com ordem de compra no Bitcoin, reforçando, né? Como que aquela região dos 56 é uma região visada para compras. O site está até travando um pouquinho o gráfico, né? Eu queria mostrar aqui as ordens no gráfico, mas aparentemente isso aqui não está dando muito certo, né? Como vocês conseguem ver aqui, eu puxo para cá, o gráfico some. Mas enfim, perdeu o 60k, a gente já vai provavelmente, né, perder esse interesse comprador aqui no 60, que vai ser restaurado só lá no 58 até os 55, 56. Vamos ver como que essas ordens vão se manter caso isso aconteça. E no mais, regiões aqui de liquidez. A gente tem bastante liquidez ali no 63, né? É uma resistência forte, mas igual o mercado fez nos últimos dias, ele pode ali buscar aquela liquidez e voltar. Afinal de contas, ele está bastante consolidado. E igual a gente comentou na análise de ontem, né? A gente também tinha 2 pontos de liquidez importantes aqui nesse outro gráfico, que eram os 61 mil dólares, que já foi aqui captada a liquidez dos 61k, e agora a liquidez ali dos 60, tá? Que é uma liquidez bem importante. Enquanto isso, de curto prazo, a gente tem até o 62 e depois do 63 até o 65. Cara, passou o 65, não tem operações, então é uma resistência muito forte. Tá, e o que eu quero dizer com tudo isso? Tem muita gente que está comprando Bitcoin acreditando que o movimento vai ser de alta. E isso é extremamente perigoso. Até mesmo porque aqui nos 60 mil dólares a gente vê que ainda tem bastante alavancagem. Então o mercado ele pode vir aqui e captar essa alavancagem. Outro ponto de liquidez que a gente tem é aqui nos 63. Então ele também pode continuar consolidado, vir aqui buscar essa liquidez, mas eu acho que essa resistência do 63 é mais forte do que esse suporte, justamente porque aqui tem bastante liquidez, né? Então, para preencher essa liquidez e romper, teria que captar todos aqueles milhões de dólares aqui no mercado, que está na ordem aí dos 510 milhões de dólares. Então, realmente é muito dinheiro. Então, eu acho mais fácil o mercado, se ele chegar aqui, ele não romper os 63 e voltar a retestar os 60. Isso se ele já não romper os 60k de cara. E ainda assim, caso ele rompa os 63, a gente ainda tem os 66, né? 65,5, servindo aqui como uma segunda região de resistência muito forte. E acima dele, a gente já não tem tanta liquidez, né? Para o preço continuar captando esse movimento de alta, o que torna ainda mais improvável um rompimento ascendente. Então eu falei tudo isso, né? Fiz a análise completa do mercado para falar a minha estratégia nesse exato momento. Como vocês sabem, enquanto o Bitcoin estiver dentro dessa grande consolidação aqui, ó, 60 até 65, eu não tô operando Bitcoin, tá? Não tô de olho para operações em Bitcoin, ele tá muito volátil, a gente viu isso aqui nos últimos dias,
subiu para 63, caiu de uma vez para 60, subiu de novo para 63, já está caindo de novo. Amanhã tem CPI, que é muito importante. E eu tô com um viés até um pouco mais baixista pro Bitcoin. Eu tô vendo uma galera aí que tá falando de uma possível cunha descendente. E realmente, assim, né? Eu acho até o desenho um pouquinho forçado, né? Eu não sei muito bem como é que a galera tá traçando essa cunha ascendente. Eu tentei traçar aqui de vários jeitos que ficasse mais claro, fizesse sentido para mim. Mas parece que o mercado ele não está seguindo muito uma tendência, ao meu ver, assim não, tá? Ele está aqui meio que respeitando a região das médias, né? Tá nessa tendênciazinha de baixa, mas a ponto de ter uma figura nítida, eu sinceramente não estou vendo, certo? E a macroeconomia já está falando que a situação dos Estados Unidos não está tão boa assim. A gente já teve um banho de água fria na última FONC. Então, eu vou ficar mais quietinho. Se o Bitcoin, de fato, rompeu 65k, que para mim é a resistência mais importante para ele assumir uma tendência de alta, beleza, a gente começa a olhar operações de compra, começa a pensar em exposições de trade em Bitcoin. E se ele perder os 60k, eu vou ficar de olho nesse suporte, porque é o próximo suporte gráfico mais importante. Então, se ele abaixar dos 60, tiver fechamentos abaixo dos 60k, diário, 4 horas, e a gente vê que o movimento está continuando, provavelmente ele vai vir buscar essa região aqui dos 56 mil dólares, tá? Então, a partir daqui, eu vou estar interessado em compras. Então, eu vou voltar com aquela minha estratégia de escalonar várias ordens de compra, tanto de trade quanto de hold, para me posicionar nesse movimento de baixa. Enquanto ele estiver consolidado, e conforme eu falei com vocês, né, eu tô com algumas operações aqui. Por exemplo, ontem a gente entrou aqui no Sembonk e comentamos também sobre a Flock, né? Flock, inclusive, bateu o primeiro alvo. Eu não entrei em Flock, mas eu comentei dessa operação. Sembonk, eu entrei. E se o mercado resolver subir, o Bitcoin rompeu 65k, a gente pode ver meme coins aqui terem excelentes resultados. Por isso que eu abri um trade em Sembonk. Mas para proteger o meu capital, eu também estou com um trade em short em iDoge. Então, mesmo se eu tomar um stop em Bonk, a iDoge facilmente vai cobrir o preço desse stop e eu ainda vou sair no lucro. E ainda assim eu sigo de olho em outras operações, como por exemplo a NKR, né, que está começando a romper um triângulo simétrico. Eu estou de olho aqui em eventuais pullbacks para entrar. FXS está rompendo uma cunha descendente. Esse realmente é uma cunha descendente, né? O cenário está mais bonitinho, mas eu não estou vendo muito volume, muito momentum, força aqui para subir, então eu escolhi por não entrar. E por último, a Zeta também está rompendo uma espécie de triângulo simétrico, né? Então pode ser que dê operação de short para reforçar aqui o iDoge, né? Que são operações que, caso o Bitcoin perca os 60 mil dólares, as altcoins provavelmente vão sofrer. E é assim que eu estou me preparando para o mercado nesse exato momento. E vocês sabem, né? Tudo que acontece eu comento em primeira mão lá no escritório de investimentos. A entrevista com o Powell eu soltei lá logo que aconteceu. Hoje eu já soltei uma análise falando das minhas operações, o que a gente tinha que ficar de olho. Falei quando eu abri um trade em long, em bonk. Falei quando eu também abri o trade em short, em Baby Doge, né? Cadê? Acho que tá aqui mais para baixo. Eu tentei abrir, inclusive, um trade em long, em bonk há um tempo atrás, mas não pegou minha ordem. Enfim, tudo isso eu falo em primeira mão aqui, ó. O trade de iDoge tá aqui quando eu abri em short. Falei lá pro pessoal que eu tava abrindo. A gente tem a parte lá de resultados, lives exclusivas. Então, se você quiser estar participando desse escritório de investimentos e ficar por dentro das maiores oportunidades e insights do mercado, aproveita que as últimas vagas estão no ar. E agora, né, o desafio Crypto Pocket está quase encerrando. A gente só tem mais 3 vagas no Crypto Pocket, 4 no Trader de Sucesso e mais ou menos umas 7. Eu tenho até que conferir certinho no Carteira Exponencial. Qualquer um desses cursos te dá acesso ao escritório de investimentos e cada um deles tem um foco de aprendizado no mercado. Crypto Pocket é para quem está começando, Trader de Sucesso é para quem quer aprender mais sobre análise gráfica, trade, e o Carteira Exponencial para quem quer aí montar uma carteira repleta de altcoins e gemas, né? Tudo isso tá com desconto promocional que vai durar só mais 2 semanas que esse carrinho vai ficar aberto. São os últimos dias que você tem para estar entrando nessa turma com desconto e participando do escritório de investimentos. Só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo.
Pessoal, e também não se esqueçam dos nossos apoiadores aqui do canal, né, que é a corretora BingX, a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações, não exige KYC e não tem burocracia nenhuma. Além do mais, tem a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Para você conferir e ter descontos e bônus exclusivos, você precisa cadastrar com o link que está na descrição desse vídeo. Então cadastra com esse link, eu garanto que você não vai se arrepender. Eu vou ficando por aqui, tenham um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!